Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos esse ano litúrgico B da liturgia, em que seguimos sobretudo o evangelista São Marcos, o evangelho mais breve em termos de número de capítulos e o mais antigo texto do evangelho, embora ele esteja na ordem a que nós temos atual no Novo Testamento, em segundo lugar, mas ele é o texto mais antigo e tem 16 capítulos. Hoje lemos um trecho do 8º capítulo, estamos no meio do Evangelho segundo São Marcos, é uma espécie de dobradiça. Até então Jesus se dirigia à multidão com a pregação do reino, desde o batismo de João Batista. Mas aqui neste momento, em Cesareia de Filipe, Jesus faz essa pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos então dão várias informações sobre aquilo que a opinião pública, os que estão vendo a pregação, os sinais que ele realizava, os milagres, dizem. Isso não é difícil. Dizer o que os outros pensam de Jesus não é difícil. Dizer o que os outros pensam da igreja, da doutrina da igreja, não é difícil. O comprometedor é dizer o que nós pensamos, porque aí nós temos que ser coerentes com aquilo que nós acreditamos. Por isso Jesus não se contentou com essas respostas aproximativas, mas confusas. Uns dizem que o Senhor é João Batista que voltou, João Batista tinha sido morto, né? Outros dizem que o Senhor é Elias, aquele profeta do Antigo Testamento que foi arrebatado numa carruagem de fogo e se esperava a sua volta antes da vinda do Messias. Outros dizem que és um profeta. Quer dizer, ideias assim, não negativas, mas confusas a respeito da identidade de Jesus. E ele faz a pergunta para vós, para esses que estão mais próximos, para os 12, quem sou eu? E Pedro vai dar essa resposta, que é a resposta de fé da igreja, em Marcos, bem curtinha: tu és o Messias. Quer dizer, ele não é mais um profeta, não é um profeta que voltou, é o esperado, é o prometido, é aquele para o qual todo o Antigo Testamento caminha. E Jesus tem uma reação em que ele proíbe que eles falem aos outros a esse respeito. Por quê? Porque existia uma ideia equivocada do Messias, uma ideia do Messias político, que vem da dinastia de Davi, que restauraria a grandeza do reino de Israel. Então, com um tipo de lógica diferente da lógica de Jesus. Qual é a lógica, assim, resumindo em 3 palavras, que eles tinham desse Messias? Luta, porque tinha que lutar, tinha coisas erradas, né? Vitória, seguiria essa luta, e domínio, pronto. Essa era a perspectiva deles. E o caminho de Jesus não é esse. Por isso é que ele disse, proibiu que falassem quem seria ele, e começou a ensiná-los. E usando uma outra expressão que nós falamos em Cristologia, um outro título cristológico, ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. E na perspectiva daquele servo sofredor que nós encontramos no segundo profeta Isaías, né? Na segunda parte do livro de Isaías, ou Deutero Isaías. Mas ao mesmo tempo essa figura do Filho do Homem aparece também em Daniel, no profeta, como aquele que é um juiz escatológico. O que é isso? Um juiz que vem para aquilo que é definitivo, o projeto de Deus. Escatológico vem de escatom, fim, né? Então ele fala: o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. É o primeiro anúncio da paixão no Evangelho segundo São Marcos. Até então Jesus não tinha falado dessa forma. Então, eles não esperavam isso, né? Um Messias que vai sofrer, que vai ser rejeitado, que vai ser morto. Acho que eles nem prestaram atenção nessa segunda parte, que eles não entenderam nada. Ressuscitar depois de 3 dias, eles não ficaram só na outra parte. Dizia isso, diz o Evangelho, abertamente. Então o que acontece? Pedro tomou Jesus à parte, é como esses assessores dos políticos, né? Então tomou Jesus à parte para dar uma correção no discurso dele, para melhorar um pouco.
tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo. A palavra aqui é forte, viu? Então é uma chamada de atenção mesmo de Jesus, brava, Pedro, né? Um puxão de orelha, né? Começou a repreendê-lo, né? Tipo assim, o senhor está arrastando a multidão, e agora o senhor fala de sofrimento, nada disso, né? Jesus voltou-se, olhou para os discípulos. Então, se Pedro chamou à parte, Jesus disse para todos abertamente e severamente. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Não chama Pedro de diabo, não, chama de Satanás. Satanás é uma figura um pouco folclórica na vivência religiosa do povo de Israel, e significa o tentador. Você está fazendo a figura do tentador, né? Vai para longe de mim, tentador, Satanás, né? Tu não pensas como Deus. Tem uma outra tradução que eu gosto muito, aqui eu estou lendo a tradução que está no lecionário: vai para longe de mim, Satanás. Mas é possível fazer uma outra tradução, está na Bíblia Ecumênica, da TEB, tradução ecumênica da Bíblia, que diz assim: retira-te para trás de mim. Eu gosto pelo seguinte, dá bem essa ideia de que você não fica na minha frente como pedra de tropeço. Retira-te para trás de mim, quer dizer, volte a ser discípulo. Ao invés de ficar na minha frente dizendo para onde que eu vou, vá para o seu lugar, que é de seguidor, de discípulo, né? Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou, isso ele falou para os discípulos, agora ele chama a multidão. E portanto está falando para todos nós. Isso aqui não é um episódio só para contar alguma coisa que aconteceu lá na vida de Jesus. Não, é ensinamento para nós que estamos aqui reunidos e que nós precisamos, porque essa dificuldade de Pedro é a nossa também. Nós queremos ser cristãos, queremos seguir Jesus, mas a gente quer o quê? Que tudo corra bem para a gente, é ou não é? Vamos ser honestos. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos rezando, nós queremos que tudo corra bem para a gente, que a gente não fique doente, que a gente não passe necessidade, que a gente não tenha tristeza, que a gente só tenha alegria, né? Essas coisas outras ficam para os outros, ficam para os pecadores, para nós não. Nós temos um pouco essa mentalidade, né? Isso não é pensamento de Deus, né? Então Jesus disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Nós estamos no 7º dia da novena do Bom Jesus. Seguir o Bom Jesus é aceitar essa palavra: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Deixar os nossos instintos egoístas que todos temos. Tome a sua cruz e me siga. Quer dizer, meus irmãos, não é só a gente fazer umas coisinhas boas para tranquilizar a consciência, não. É eu gastar minha vida, meu tempo, os dons que Deus me deu, as energias que eu tenho, a minha saúde, né, para fazer o bem. Não tem jeito de seguir Jesus e ficar todo protegido, pois quem quiser salvar a sua vida, quer dizer, uma vela para Deus e outra para o espírito do mundo, quero seguir Jesus, desde que fique tudo bom para mim, zona de conforto para mim. Quem quiser fazer isso, vai perder a vida. Mas quem perder a sua vida, ou seja, gastar a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. O que nós estamos fazendo aqui na Casa da Caridade é isso. O trabalho é voluntário. Quem vai lá trabalhar na Casa da Caridade não vai ganhar um tostão. Vai oferecer seu tempo, vai oferecer sua saúde, vai oferecer sua inteligência, vai oferecer suas mãos, seus pés, seu trabalho, vai gastar-se. É isso mesmo, não tem caridade em que a pessoa não se gasta, senão não é caridade, né? Então, quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la, vai encontrar a vida.
Jesus está nos dando o caminho de salvação, meus irmãos. Às vezes a gente pensa que pode seguir Jesus e continuar na nossa zona de conforto. Isso é um equívoco. Esse é o equívoco de Pedro. Por isso que ele não aceitou que Jesus pudesse sofrer, pudesse morrer. Como é que num mundo marcado pelo pecado, nós não vamos ter dificuldades? Como é que quem anuncia a verdade, testemunha o bem, não vai ter oposição? Não vai incomodar alguém? Não vai ser caluniado? Não vai ser perseguido? Se não acontecer nada disso, tem algum problema aí. Na autenticidade do nosso testemunho, é preciso a gente ficar atento. Isso tem muitas consequências. Por isso é que a primeira leitura começou com o cântico do servo sofredor, Isaías capítulo 50, o terceiro cântico do servo sofredor. Nós temos aqui vários capítulos sobre o servo sofredor, até o capítulo 55 de Isaías. E nós vemos esse servo que gasta a sua vida para realizar a vontade de Deus. Jesus faz isso. Isso tem consequências em todos os campos da atuação, inclusive política. Um cristão que vai entrar no mundo da política, ele não pode simplesmente entrar na lógica, lutar, vitória, domínio. É a lógica que Pedro tinha para o Messias. Qual é a lógica de Jesus? A lógica de Jesus era lutar, perder, fracassar. Não morreu na cruz? Perder, e depois que vem o domínio. O domínio vem depois da derrota, depois da cruz. Então isso tem consequências, inclusive para o cristão que vai para a luta política. Ele não tem que entrar na lógica dos outros políticos. Não é fácil, não, ser cristão na política, não. Porque não tem nenhum partido que esteja dizendo o nosso critério é o Evangelho. Nenhum. Mas para o cristão o critério é o Evangelho. E o cristão vai ter que militar nesse mundo misturado. Então ele não vai encontrar correspondência perfeita em lugar nenhum. A lógica dele vai ter que ser diferente. Lutar, sim. Perder, sim. E vencer o domínio depois da perda, né? Foi isso que o Cristo fez. Foi isso que ele anunciou. O Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser perseguido, vai sofrer, vai morrer, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. É esse o caminho do bom Jesus. Nós não estamos aqui mais de 2000 anos depois celebrando Jesus, ao domínio daquele que perdeu, que morreu na cruz, não foi brinquedo. O bom Jesus é aquele que gastou a vida. Então, meus irmãos, esse é o nosso caminho. E na segunda leitura de hoje, São Tiago, que a gente está lendo já há alguns domingos, e vamos continuar mais um pouco, São Tiago fala claramente aqui sobre a fé que deve se expressar nas obras. Alguém pode pensar aqui superficialmente, como se tivesse uma contradição entre São Tiago e São Paulo. Não tem essa contradição, é porque Paulo enfatiza assim a fé, em oposição às obras da lei. Nós somos salvos não pela lei mosaica, pelas tradições, mas pela fé em Jesus Cristo. Isso é uma coisa. O que São Tiago está falando aqui é da fé que se expressa nas obras de caridade. Aí é diferente, né? A fé verdadeira se expressa nas obras de caridade. Uma fé sem obras de caridade é morta. É uma fé que não se encarnou. São Paulo vai dizer isso também na carta aos Gálatas, que é tema do mês da Bíblia deste ano. É só vocês conferirem lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas, no versículo 6. A fé opera pela caridade. Ele que defende a fé vai mostrar como é que traduz a fé opera pela caridade. É só então pegar esse versículo, essa carta de São Tiago, está perfeitamente. Lutero se enganou feio nessa questão aqui, nesse ponto. Lutero, que defendeu muito, evidentemente, a teologia paulina, da fé, da salvação pela graça, quando ele via São Tiago falando das obras, ele falava assim, epístola, está nos textos escritos, epístola de palha, né? Ele desconsiderava, não podia tirar do cano, mas ele desconsiderava.
Mas equivocou-se ele, porque São Tiago e São Paulo estão de acordo. O que Paulo dizia é que não há obras prévias que garantam a nossa justificação, é a fé que nos justifica. Mas há obras consequentes, que são da caridade, a fé opera pela caridade, né? Então, aqui Tiago vai dizer claramente, e uma coisa que todos nós podemos entender. Então, a gente encontra aí com o pobre, ele participa da celebração conosco, ele está com fome, está com frio, e você, vai em paz, coma, descanse, aqueça-se, mas ele não tem alimento, ele não tem agasalho, ele não tem para onde ir, como é que coma? Parece uma brincadeira. Este não está aqui, São Tiago dizendo. Então, olha, ide em paz, aquecei-vos, comei à vontade, sem lhes dar o necessário para o corpo, que adiantará isso? Assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. Em compensação, alguém poderá dizer, tu tens fé e eu tenho prática, tu mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Oxalá todos nós possamos dar testemunho com a nossa vida, da fé que nós professamos no seguimento de Jesus, esvaziando-nos de nós mesmos, tomando a nossa cruz, renunciando a nós mesmos, para seguir o Cristo e passando pela morte dos nossos instintos egoístas, alcançarmos a ressurreição que o Cristo alcançou para todos aqueles que o seguem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.